Voltamos a apresentar Protagonismo Cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. A Clínica Multimagem é referência em diagnóstico por imagem, oferecendo equipamentos de ponta. O PET Scan é o exame realizado neste moderno equipamento, o único na Baixada. Ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses são alguns dos exames realizados pela Multimagem. Multimagem, Rua Júlio Conceição 296, Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-1250. Protagonismo Cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. Olá amigos, boa noite. Estamos chegando para mais um programa Protagonismo Regional em Debate, nos canais da nossa plataforma Protagonismo Cidadão, que hoje vai tratar do painel de turismo, Agenda Turismo. O tema é cultura, né? Cultura e patrimônio cultural. Como nós estamos explorando esse patrimônio cultural da nossa região. E para falar sobre isso, no estúdio conosco hoje, duas pessoas com muita experiência, com muita vivência nessa área. Hoje não estão diretamente ligados à área de turismo, pelo menos não com os órgãos públicos, mas que viveram muita experiência com isso para enriquecer a nossa discussão. Aqui no centro eu tenho a Elizabeth Correia, que foi diretora do hoje DEATUR, na época era o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias, né? Que na época era chamada como DAD. Trabalhou por muito tempo lá, estou com o currículo dela, daqui a pouco eu vou anunciar esse vasto currículo da Elizabeth aqui. Lá no canto nós estamos com o Marco Antônio Francisco. O Marco Antônio também atuou na área de turismo aqui na Prefeitura de Santos, ele é advogado. A Elizabeth é arquiteta, não falei, mas como eu disse, daqui a pouco eu vou anunciar o currículo dos dois. O Marco é advogado, é consultor na área de gestão, trabalhou como chefe de departamento na área de parques, né? Trabalhou como coordenador também nessa área. E no vídeo... Nós estamos no vídeo aqui com o presidente do Santos Convention Bureau, o Leonardo Carvalho, e com a Patrícia Rezende. O Leonardo está falando de São Paulo, a Patrícia está em casa, estava dando aula na faculdade, aí acho que agora há pouco deu uma pausa aqui para poder falar conosco, vai me ajudar fazendo esse debate, essa integração com o pessoal. Feitas as apresentações, eu vou começar já rapidamente passando para o Marco. Marco, boa noite, obrigado pela tua participação. Marco, eu queria que você começasse falando... O que você acha da percepção da nossa região a respeito do nosso patrimônio cultural, né, do nosso patrimônio histórico? Se isso realmente, de alguma forma, é visto... Boa noite. Eu que agradeço o convite, viu, Sérgio? E cumprimento aí, dando parabéns por essa iniciativa e esse trabalho amplo que você vem realizando em estimular o protagonismo, né? O protagonismo cidadão, a participação da sociedade civil. Sua pergunta remete a isso, né? Será que o nosso munícipe, o nosso turista tem um conhecimento real do valor, da quantidade, da abrangência, né, do patrimônio cultural da nossa cidade e região, que é riquíssima, né, em história? A nossa data aqui de existência é a data do Brasil, né? E os patrimônios históricos
os patrimônios ambientais, patrimônios, né, culturais, sociais que nós temos aqui, as demandas ambientais e tudo mais são de altíssimo valor. Eu acredito que todo mundo tem essa dimensão, sim, né? Mas eu acredito que nós temos ainda que avançar muito em atrair a participação dessa sociedade como um ser atuante nas políticas, no desenvolvimento, né, verdadeiro, e também cuidar melhor, que acho que é uma área muito complexa de dar manutenção e manter e fazer ele evoluir, esse patrimônio, né? Manter a sustentabilidade, ter recursos e administrá-los, né? E a gente tem aí um desafio muito grande. Beth, você entende que a nossa sociedade consegue perceber essa relação de valor do patrimônio cultural que nós temos para agregar de alguma forma algo a mais para a exploração do turismo? Não só como gestora que você participou, mas acho que a tua observação como cidadã, como moradora da região, como é que você encara isso? Boa noite a todos. Bom, eu entendo que dentro da nossa região, principalmente, nós não conseguimos ainda agregar todos esses valores. Nós estamos numa região que tem valores culturais muito grandes, nós temos um turismo cultural muito grande a ser desenvolvido, mas que ele não é explorado. A parte que mais se explora dentro da nossa região, aqui da Baixada, é a parte das praias, é a parte de balneabilidade. E que acaba interferindo muito no nosso patrimônio cultural. Quando você tem valores, monumentos, como o Marcos acabou de falar, nós somos as primeiras cidades do nosso país, certo? Se nós somos as primeiras, culturalmente nós temos um patrimônio que devia ser mais explorado. A própria população não entende esse valor, entendeu? Então, quando você está dentro de um sistema onde as pessoas deixam de valorizar por falta até de conhecimento, você pergunte para a população aqui da Baixada quais são as pessoas que já foram lá no Erasmo para ver o Engenho dos Erasmo, para ver o monumento lá, quais são as pessoas que já foram no Forte da Barra, porque eles não têm esse costume, nós não temos essa cultura. Inclusive, quando você pergunta quais os lugares que você pode visitar na nossa região, primeira coisa que se fala, praia. Pronto. Aí, depois das praias, eles começam a indicar algumas atrações daquelas mais tradicionais, que estão mais acessíveis. Mas, fora isso, aquele nosso patrimônio que nós temos não é divulgado, não é acessível. E é um patrimônio que merece ser explorado. Leonardo, está me ouvindo bem, Leonardo? Muito bem, muito bem. Boa noite para todo mundo. Leonardo, obrigado mais uma vez por você participar conosco aqui. Você já que é um convidado contumaz, né? E me ajuda aqui nesses comentários e nas perguntas. Eu me lembro que no outro programa que nós participamos, você falou que o Convention, a entidade que você é presidente, vem trabalhando muito para a difusão de todo o potencial turístico, nós, inclusive, com uma série de inovações. Mas nós não chegamos a falar sobre a questão do patrimônio cultural histórico, né? Tem alguma ação específica que está sendo desenvolvida pelo Convention Bureau? Eu aproveito até para colocar uma outra questão em cima disso, porque na nossa contextualização eu faço uma pesquisa feita em 2014, se eu não me engano, pela tua entidade, que você ainda não era o presidente, que na pesquisa do Convention Bureau fala, inclusive, que o próprio turista não tinha essa percepção do patrimônio material que nós temos, né? Como é que vocês estão com essas informações? E eu queria saber se vocês estão desenvolvendo alguma estratégia nesse aspecto. Mais uma vez, obrigado, Léo, por estar conosco aqui. Imagina, é sempre um prazer poder falar das questões da nossa cidade, né? E também, de alguma forma, a gente tentar explicar algumas ações que a gente tem tentado colaborar na sua divulgação. Com a pandemia, e a gente teve esse reflexo forte na praia, né? Aquelas fotos com várias pessoas ali andando na praia, a gente imediatamente já preparou uma campanha e um material para estimular
o turismo no centro histórico, né? Para que as pessoas justamente, de certa forma, se espalhassem, né? Que não ficassem totalmente concentrados e que viessem também para o centro, porque o bonde já estava em operação e o Museu do Café também. Então, uma das vertentes mais importantes para a gente é a questão do turismo histórico, né? Por quê? Uma das questões mais bonitas que a gente tem em relação turística é fazer aquele círculo, aquele quadrante a pé que vem do Igreja do Valongo, Museu Pelé, aí a gente vem pela Tuiuti, vem na Bolsa do Café, volta na 15, e a gente tem Casa da Frontaria Azulejada. Ali é um passeio charmoso, a gente consegue tomar um cafezinho saboroso, né, típico daqui de Santos. É uma parte segura da cidade. Então, agora com a pandemia, a gente tem procurado desenvolver muito esse trajeto. Uma das ações pioneiras que a gente fez, por exemplo, justamente para desmistificar a praia, porque a praia é óbvia, foi justamente colocar na capa do nosso primeiro guia impresso a capa da Bolsa do Café, que é um edifício maravilhoso, né? A gente enumerou, sem querer ser nenhum historiador, não, pelo contrário, simplesmente para tentar fazer um passeio objetivo, a gente enumerou mais de 20 atrações no centro histórico, todas a pé. Passa pela Catedral, passa pelo Coliseu, passa pelo Outeiro de Santa Catarina, que tem projetos maravilhosos por lá, passa pelo Panteão, né? Então, agora, em paralelo, sem querer me alongar muito, existe um debate junto à Associação Comercial de Santos, dentro do Conselho de Desenvolvimento daqui de Santos, para que a gente consiga, de alguma forma, incluir essa questão do turismo da cidade, para que o próprio santista e as pessoas da região conheçam dos nossos atrativos, isso de uma maneira mais avassaladora na mente do cidadão. Então, ou através de estímulo aos alunos do colégio municipal, do segundo grau, da escola técnica, fazer parcerias para que esse turismo interno, para que se ocupe desses espaços e conheça, para que amanhã depois eles mesmos, nas suas rodas de conversas, sejam os maiores incentivadores do turismo em Santos. Maravilha, Léo. Eu vou exatamente o que eu vou perguntar para a Patrícia agora e deixar o espaço para ela também ficar à vontade para colaborar conosco, comigo aqui nessas provocações que nós vamos fazer. Patrícia, você é professora, você tem uma plataforma digital de educação, trabalha com isso. E a gente conversava outro dia que é importante, inclusive, a gente trabalhar também com a educação, não só de todos os profissionais envolvidos com o turismo, mas da população como um todo, né? Para conhecer mais, a Beth falava agora há pouco sobre isso, né? De que a gente não tem a noção do valor do patrimônio que a gente tem aqui na região, em termos de história, em termos de cultura, em termos de etnias, né? Nós temos vários povos aqui, né, que se miscigenaram ao longo da nossa colonização. Como é que você enxerga isso? Você entende também que o processo educacional é fundamental para esse desenvolvimento? Obrigado, Patrícia, por estar conosco aqui nessa noite. Obrigada a vocês pelo convite, boa noite a todos, uma honra estar aqui com vocês. Sérgio, eu concordo com tudo o que a Elizabeth falou, e essas iniciativas aí mencionadas também pelos colegas, elas são fundamentais, sim, mas eu sou uma defensora de que, se a gente quer mudar uma sociedade, a gente tem que começar pelos pequenininhos. Então, a educação, ela pode transformar essa realidade. Então, eu acredito assim, a gente pode ter N projetos voltados para os jovens, para os adultos, mas é lá nas crianças que a gente consegue semear alguma diferença. Então, eu rapidamente gostaria só de contar uma experiência. Eu me sinto uma privilegiada em relação à educação que recebi dos meus pais e sou filha de historiadora.
Então, um hábito muito comum, que era um hábito de família, era que eles me levassem para conhecer aquilo que estava nos livros e que a escola mencionava. E a escola onde eu estudei também fazia alguns passeios que nos levavam a conhecer outros pontos além, né, do que é a praia. Então, eu considero não só que a educação de base pode transformar isso, a educação de jovens pode estimular isso. Eu, dando aula para jovens, conheci muitos que moram em Praia Grande e nunca vieram a Santos, não sabem andar em Santos, muito menos dizer quais são os patrimônios históricos, culturais que a gente tem. E a gente trabalhando nessas frentes, eu acredito que a gente consiga fazer uma diferença aí em relação à cidadania e em relação a esse conhecimento sobre a cultura, que transforma, né, o modo como a gente vive e se relaciona. Marco, obrigado, Patrícia. Marco, como é que você acha, você falou no começo aí sobre como é que é a percepção da região. Você atua muito forte no terceiro setor, sei que você é um consultor, trabalha com desenvolvimento pessoal também, atua na área financeira, atua como consultor na área de gestão e também com organizações do terceiro setor. Como é que você está vendo essa iniciativa da sociedade para ir ao encontro dessas ideias que a gente está discutindo aqui? Você entende também, na linha do que a gente faz aqui no Protagonismo Cidadão, de que a gente não pode continuar tão dependente assim desse paternalismo do poder público para fazer as coisas acontecerem? O que você está vendo nesse sentido? Excelente a sua pergunta, eu agradeço, porque dá uma oportunidade de puxar uma linha do tempo no momento que eu atuei como gestor dentro da área de turismo, efetivamente nessas criações de políticas públicas, inclusive com missão de criar mesmo o lado operacional do turismo. Isso não é a missão do poder público. O poder público tem que buscar se articular com a sociedade como um todo, o empresariado, todos os setores, né, da cidade. E na oportunidade, voltando para a área da educação, nós criamos alguns projetos dentro do poder público, que eram, por exemplo, integração total com a Secretaria de Educação. Criamos o projeto Arte na Capa. Nós levávamos as crianças, os pequeninos mesmo, montávamos verdadeiras salas de aulas em frente aos equipamentos públicos e ali eles desenhavam da forma que eles enxergavam, mas antes eles tinham uma aula sobre aquele prédio, sobre aquela edificação, a história dela, né? Acho que os prédios históricos nossos aqui, os mais novos são 70 anos, 75 anos, Aquário, esses lugares. Mas nós temos edifícios que contam a história, né, da economia do açúcar, da economia do café, da economia de tudo, né? E isso vai a reboque junto na educação. Tínhamos também o lado festivo, que eram cartões feitos por eles para serem comercializados e dados através das instituições sociais da cidade para o Ano Novo e tal. Então, eu acho que é fazer essa linha do tempo para daí fazer um apêndice aí e trazer a reflexão de continuidade, de gestão integrada, que eu acho que é o que realmente nós temos que ajudar como sociedade civil, protagonizar isso de forma veemente, objetiva, clara, efetiva. E as organizações, instituições que hoje existem na nossa região, posso citar algumas, não só que eu hoje faço um trabalho voluntário, que é a Estação Cidadania de Santos, que até muito pouco tempo ela faz muito trabalho desde 2004, 2006 e tal, mas agora ela vem buscando esse processo de capilarizar mais a ação dela, né? E outras como Instituto Elos, Instituto Procomum, Arte no DIC. Olha o Arte no DIC, quantos anos faz e insiste, né, com projetos incluindo as crianças e tal. E tudo isso dentro de uma certa dicotomia de gestão. Não consegue ter agentes integradores e que façam isso, né? Eles continuam os projetos, mas pelo esforço, pela demanda em cada época. O turismo, por exemplo, está no momento que vai demandar, porque ele vai ser o quê? Ele vai ser uma opção, né? Mas ele precisa parar de ser uma segunda opção, né? A nossa economia, ela pode andar com outras ferramentas, com outras forças, mas o turismo
tem que estar ali entre as 3 primeiras, sempre, né? Incentivada, estimulada, e com isso eu achei bom, né, colocar à disposição, com o meu trabalho de consultoria em gestão, experiência, longos aí, quase 40 anos já de experiência, né, nessa área de gestão, essa visão verdadeira de gestão integrada, né? Isso exige muita habilidade, né, Sérgio? Você me conhece, sabe que eu coloco todo o meu coração nisso, né? E acredito que com esses projetos que estão surgindo, né, com tua iniciativa e tantas outras que estão acontecendo na cidade e região, mas a região ainda carece, nós temos, além de tudo, uma dicotomia, né, entre as cidades também, que tem que ser trabalhada com muito cuidado, mas é um grande desafio, é um grande desafio. Beth, você, como arquiteta, eu vou te fazer 2 perguntas, dois questionamentos, na verdade, 2 provocações. Né? Primeiro, a respeito de como é que a gente lida com esses espaços históricos que o Marco falou agora. Eu não sei se você estava na gestão na época que o Márcio França criou aquela vila no centro, né? Ele criou um espaço ali. A Vila Cultural. A Vila Cultural, onde as pessoas andavam. A impressão que eu tinha, olhando à distância, é que o Márcio tinha esse olhar sobre que há espaços interativos, né? Onde a pessoa pudesse ter uma experiência sobre o local histórico, né? Criar a experiência histórica. Foi um cenário. Foi exatamente, foi criado um cenário ali. Apesar do país ter nascido ali, como nação, né? Primeira Câmara, ficou pouca coisa em termos de arquitetura no trecho de São Vicente da ilha, da nossa ilha, né? Nós temos um patrimônio um pouco mais preservado do lado de cá. Então, como arquiteto, eu queria que você comentasse como é que você enxerga, como nós estamos lidando com as experiências urbanas sobre a nossa relação com o patrimônio cultural e histórico. E a segunda questão é a seguinte, o que você acha do incentivo a produções culturais nessa área? Porque a gente também tem muitos cenários que podem ser explorados e a produção cultural ela tem o poder de criar um ambiente mais lúdico para o aprendizado, né? Você captura os corações pela emoção daquilo que você está enxergando. Como você atuou muito tempo dentro da área pública, trabalhou na liberação ou não de muitos projetos, né? Então, como é que você enxerga essas 2 coisas aqui que são aparentemente tão diferentes, mas eu acho que tem uma relação? Bom, como você falou, com relação à Vila de São Vicente, eu participei sim, inclusive o projeto foi meu na época, né? Parabéns. Então, a ideia foi criar um cenário, entendeu? Nós reproduzimos um fato histórico, atraindo que as pessoas tivessem, as crianças principalmente, como a Patrícia falou, que é o foco maior nosso era esse, para que elas tivessem conhecimento do que representou a Vila de São Vicente na história da cidade, na história do Estado e na história do país. Nós somos a primeira vila, então a ideia toda era isso. Como contar a história da fundação da Vila de São Vicente o ano inteiro, não só na nossa encenação, no dia 22 de janeiro, que é um evento muito importante na região. Você sabe que entrou já no livro dos recordes, porque era o maior evento em areia de praia no mundo. Então, sim, assim, temos um grande carinho, nós temos orgulho de ter essa situação, mas, ao mesmo tempo, não é só naquele momento. Nós temos que contar a história. Como você mesmo tinha falado, Marcos, de trazer o conhecimento para as crianças, criando equipamentos e criando atividades. Então, esse foi um fato muito importante e foi, na época, foi um marco. Eu me lembro muito, muito de tudo como foi feito. Nós buscamos fazer esse cenário o mais verdadeiro possível, na construção daquele espaço da vila, tinha que ser de taipa. Fomos buscar as telhas em Minas Gerais, que eram telhas da época, que eram feitas nas coxas, né? Isso. Então, nós conseguimos buscar em Minas, numa fazenda que estava em demolição, fomos buscar esse material. Então, foi um trabalho muito rico nesse sentido. E isso é legal, porque isso você faz com que os monumentos arquitetônicos que contam a história
em qualquer lugar do mundo, é através desses monumentos que você consegue contar a história do mundo, de como começou, como foi fundado e tudo mais, para dentro da nossa região, valorizando outros equipamentos, a não ser, como eu falei antes, a própria praia. Nós temos coisas, nós somos as primeiras cidades, nós precisamos disso. Fora isso, nós temos, continuando o que você falou, eu como arquiteta amei fazer esse trabalho, entendeu? Foi um lado meu que foi explorado, nós somos a fundo, e que eu acho que tem que continuar. Nós temos dentro da nossa região monumentos muito importantes que não estão, que estão perdidos, que estão abandonados, estão se deteriorando, então, e que eles precisavam estar sendo investidos, talvez não só pela parte pública, mas pela parte privada também, porque são atrativos que trariam muito mais gente para cá, né? Quando você vem hoje de navio, agora nós estamos com as nossas viagens meio que suspensas, né? Santos recebe os navios, mas poucos saem dos navios para andar dentro de Santos. Muitos saem e tem van esperando para irem para São Paulo e deixando a nossa região aqui sem ser explorada. E a nossa região tão rica. Então, é esse conjunto de fatores que eu acho que precisa ser muito mais explorado, não só por o município, mas por toda a região. Nós precisamos, sim, trabalhar, desenvolver, criar atrativos. Descer 300 mil veículos um final de semana, ativa o comércio? Ativa.